E aí, galerinha, vamos corrigir a prova do SSA 1 2022, ok? Consegui pegar uma prova aqui, mandaram para mim. Então, leia o seguinte trecho retirado de Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Nosso anfitrião proporcionou um grande prazer ao professor ao lhe dar um mapa. Vamos resumir a história. Tá? Então, ele dá um mapa e ele diz que a escala desse mapa é de 1 e a gente já tem o primeiro probleminha aqui, né? Porque não veio a pontuação aqui de divisão, não é isso? Ó. Então a gente fica atento aí, caso alguém reclame que se atrapalhou em relação a isso, né? Mas ele deu uma escala aqui, que é de 1 para 180 mil, né? Então a gente já fica preocupado aí se de repente alguém questionar e anular a questão. Ele disse que o professor calculou a distância entre as cidades A e B do mapa, obtendo um valor de 3,5, né? Isso é uma distância do desenho, não é isso? Bem, o que é que a escala de 1 para 180 significa? Significa dizer que a cada 1 centímetro a gente tem 180 mil centímetros. Como ele está querendo essa distância em quilômetros, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma relação entre centímetro e quilômetro aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então, se eu quero ir de quilômetro a centímetro, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, a vírgula anda 5 casas. Não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vai para 1,8 quilômetros. Então, essa escala significa dizer que a cada 1 centímetro no desenho eu tenho 1,8 quilômetros. E o desenho disse que ele mediu, né, uma certa distância lá no mapa. Ele disse que mediu a distância entre dois pontos A e B e mediu 3,5 centímetros, né? Então aqui, ó, centímetro cancelou por centímetro e eu quero o valor real, eu vou chamar de VR, tá bom? Então quem vai ser VR? VR vai ser 1,8 km vezes 3,5. 1,8 vezes 3,5 dá 6,3 quilômetros. Alternativa letra D, tá certo? Esse aqui foi o colega que marcou. Vamos para a próxima. O trapézio retângulo ABCD, reto em A e B, então eu vou colocar aqui 90 graus aqui, 90 graus aqui, tá vendo? Tem seus vértices A e B, respectivamente, nos pontos 1, 0, que é esse ponto aqui, a abscissa do ponto A é a mesma abscissa do ponto B. 4, 0, 4, 0, tem a abscissa do ponto B e a abscissa do ponto C. E os vértices C e D pertencentes à parábola da figura cujo máximo é 3 e 3. Então aqui é o vértice, né? 3, tá vendo? E 3 aqui, tá? Beleza. E as interseções com os eixos das abscissas são os pontos menos 2 e 0, 8 e 0. Então aqui, ó, é a raiz da função, tá vendo? Muito bem. Qual a medida da área do trapézio? Como é que se calcula a área do trapézio? A área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. A base maior é esse maior comprimento aqui, ó. E a base menor é esse aqui. Então a gente precisa descobrir qual é a ordenada do ponto D, que é o comprimento da base menor, e qual é a ordenada do ponto C, que é o comprimento da base maior. A altura do trapézio, como esse trapézio está deitado, ó, essa altura aqui, ó, 4 menos 1, essa altura é 3, tá vendo? Muito bem. Veja, como é uma função de segundo grau, então a gente escreve a função de segundo grau assim, né? Só que nesse caso eu não vou trabalhar com a função do segundo grau na sua forma geral, né? Eu vou trabalhar com a forma fatorada. Por que isso? Porque aqui é o x1 e aqui é o x2. Porque ele deu as raízes da função, certo? Então facilita a minha vida. Então aqui, ó, x aí, ó, menos, com esse menos vai dar mais 2. E aqui, ó, x menos daqui, com esse mais 8, fica menos 8. Aí eu vou utilizar o vértice de coordenadas 3 e 3 para encontrar o valor desse A. Então aqui vai ser 3, que vai ser o y do vértice, e aqui o x do vértice, que é 3 também. Certo? Aí a gente vai achar esse A, que vai ser menos 3 sobre 25. Tá? Porque aqui vai dar 5, aqui vai dar menos 5, fica menos 25, passa para cá.
Então, a nossa função, a função que descreve essa parábola é menos 3 sobre 25, x mais 2 e x menos 8. Muito bem. Aí eu vou substituir a minha abscissa 1 para achar a ordenada. Então, eu vou substituir a abscissa 1 para achar a ordenada. Então, ó, y vai ser igual a menos 3 sobre 25, que multiplica aí 1, né? 1 mais 2, 3, que multiplica aí, ó, 1 menos 8, menos 7. Então, nós temos aqui que o y vai ser igual a menos vezes menos, vai ser mais 63 sobre 25, tá? Então, essa altura aqui, ó, vou botar aqui do lado, 63 sobre 25, é a altura da base menor, tá? Aí agora eu vou substituir a ordenada do ponto C, que é o 4, para descobrir quem é esse y. Esse y representa a altura, né, no caso a altura de C, que é a base maior do meu trapézio. Então, o y vai ser igual a menos 3 sobre 25, que multiplica, aí vem aqui, ó, substitui o x por 4. 4 mais 2 vai dar 6. E aqui substitui por 4. 4 menos 8 dá menos 4. Então, esse y, menos vezes menos, vai ser mais, que é 25. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, 72. Então, a altura aqui é 72, né? Essa altura aqui, 72 sobre 25. Eu vou lá, área do trapézio, base maior do trapézio, que é essa daqui, a ordenada de C, 72 sobre 25, mais a base menor é essa aqui, ó, 63 sobre 25, multiplicado pela altura do trapézio, a altura do trapézio 3, dividido por 2, não é isso? Altura sobre 2. Então, a área, eu vou ficar aqui, somando esses dois, eu tenho 135 sobre 25, que multiplica 3 sobre 2. Então, aqui eu vou ficar com 3 vezes 5, 15, vai em 9, 10, vai em 405 sobre 50. Vou fazer assim, para não perder tempo na divisão, vou multiplicar por 2, que dá 810. Embaixo eu multiplico por 2, que dá 100. Então, vai dar 8,1 unidades de área. Tá? Então, a alternativa aqui é a letra B. Tá? Não é letra E, não. É letra B, 8,1. Vamos para a próxima. Um grupo de pessoas em uma empresa precisa se reunir para a tomada de algumas decisões. Dadas algumas medidas restritivas para evitar aglomeração, elas irão manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre si. A organização dessas pessoas será circular, em círculos com 3 metros de diâmetro, podendo ter pessoas no interior, isso é importante aqui, ó, e na sua fronteira. Qual a quantidade máxima de pessoas que cada um desses círculos poderá comportar, desde que se respeite as medidas restritivas. Então, aqui, ó, vou fazer um círculo aqui, espero que saia legal, né? Fez um círculo aqui e ele disse que esse círculo tem diâmetro de 3 metros. Se o diâmetro é de 3 metros, então significa dizer que o raio é de 1,5 metro, né? 1,5 metro, que é exatamente a distância, né, que ele diz aqui, ó, 1,5 metro entre si, que é exatamente conforme o protocolo de distanciamento. Muito bem. Então, o que eu quero descobrir é quantas pessoas cabem aqui. Bem, então veja, eu posso colocar uma pessoa aqui, né? Então, eu posso botar uma pessoa aqui e posso botar uma pessoa aqui, ó. Então, eu tenho uma pessoa aqui, né? Eu posso ter uma pessoa aqui também, eu vou botar aqui P de pessoa, tá? Então, eu posso ter uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Como a distância tem que ser de 1,5 metro, né? Então, eu tenho que traçar 1,5 metro aqui também, ó. Então, 1,5 metro aqui e aqui 1,5 metro entre elas. Não é isso? Então, eu tenho um triângulo equilátero de 1,5 metro, né? De lado, tá vendo? Ora, se eu tenho um triângulo equilátero, então é evidente que qual é o polígono que é formado por triângulos equiláteros? É o hexágono.
Então aqui, ó, 1,5 m aqui também, 1,5 m aqui também, ó. 1,5 m. E aqui também 1,5 m. Tá vendo? Então, obedecendo essa distância, eu posso botar pessoas aqui também, ó. Tá, pessoas aqui também. Pessoas aqui, né? Na medida que você bota uma pessoa em um ponto que não seja, tá? Que não seja nessa fronteira ou aqui no centro, né? Se você botar uma pessoa aqui, então a distância é menor do que 1,5 m, né? Isso fere o protocolo, né? Então, se você colocar uma pessoa aqui, é evidente que essa distância vai ser menor que 1,5 m, porque é menor do que o raio, né? Então, logo, eu preciso ter 1,5 m aqui também. Então, eu tenho só triângulos equiláteros, tá vendo? De 1,5 m de lado. Ó, 1,5 m aqui, 1,5 m aqui, e 1,5 m aqui. Logo, dentro dessa figura, né, dentro desse círculo, se eu tenho que ter distância de 1,5 m entre elas, mantendo a mesma distância, eu tenho que ter aí triângulos equiláteros. Logo, é um hexágono. E onde é que eu posso colocar pessoas? Eu posso colocar pessoas na fronteira, exatamente nesses pontos, tá vendo? E aqui no centro, né? Deixa eu apagar e botar uma cor diferente aqui. Deixa eu colocar aqui azul. Então, ó, tem uma pessoa aqui também, tá vendo? Então, significa dizer que eu posso ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas em cada círculo, letra C. Beleza? Muito bem, tá? Próximo. O Sol incidiu por trás de um grande monumento turístico, projetando uma sombra com o mesmo formato e o mesmo tamanho desse monumento. Nesse instante, qual a medida do ângulo formado entre os raios solares e a base horizontal que sustenta esse monumento? Uma questão muito fácil. Então tá aqui, ó, uma base, certo? A altura, e ele diz que os raios solares, ó, projetam uma sombra de mesmo comprimento que a altura, né? Então a gente tem aqui um triângulo, retângulo e isósceles. Então esses dois ângulos são iguais. Como a soma é 180, o que fica faltando para 180 que eu já tenho 90? Mais 90. Mas como ele é um triângulo isósceles, então aqui tem que ser 45, 45. Então, como aqui é a base horizontal, os raios solares formam um ângulo de 45 graus com a base horizontal. Alternativa letra A. Ok? Muito bem, questão muito fácil, né? Bem, essa questão deu um pouquinho de trabalho para o Fera. Por que deu um pouquinho de trabalho para o Fera? Né? Devido aos cálculos que ele vai precisar fazer, algumas aritméticas bem elementares. Encaixar uma rampa pode ser um pesadelo na hora do projeto, mas só quem já precisou subir uma rampa inclinada de cadeira de rodas ou empurrar alguém sentiu na pele que um bom projeto faz toda a diferença nessa hora. O primeiro passo é aprender a calcular a sua inclinação através da equação simples, olha. I, que é igual a 100, que multiplica H sobre C, né? Que é isso aqui? Isso aqui é a tangente, a inclinação é a tangente de um triângulo, né? Então você tem aqui um triângulo retângulo, ó, H e aqui C, que é a projeção horizontal, a tangente, né? Que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá vendo? Só que ele dá em porcentagem. Isso é uma linguagem muito comum no meio da engenharia, né? Inclinação de 30%, porque a tangente desse ângulo é 30%. Onde I é a inclinação da rampa expressa em porcentagem, H é a altura do desnível, C é o comprimento da projeção horizontal. As rampas devem ter inclinação máxima de 8,33%, em reformas, quando não existe a possibilidade de atender a essa inclinação máxima, é permitida a utilização da inclinação de até 12,5%. Quando não puder fazer a inclinação de 8,33, vai ser a inclinação de 12,5%. Muito bem. Em uma reforma na qual não foi possível atender a inclinação máxima de 8,33, então se não usou a inclinação de 8,33, então no projeto ele usou de 12,5, né? Uma rampa deve vencer uma altura
de 17,5 metros menor que o comprimento da sua projeção horizontal. Então, H é o comprimento menos 17,5. Só que isso, quando ele utiliza a inclinação máxima permitida, de 8,33. Né? Qual a medida da altura em metros dessa rampa? Então, primeiro, eu tenho que descobrir o comprimento usando a altura máxima permitida. Então, vamos lá. Então, inclinação de 8,33, certo? Ele diz que é em porcentagem, né? Vai ser igual a 100, que multiplica H. Aí, quem vai ser H? H vou botar aqui, H é 17,5 metros menor que o comprimento. 17,5 menor que o comprimento sobre o comprimento, não é isso? Eu vou achar esse comprimento aqui. Então, o que é que nós temos? Nós temos 8,33C igual a 100 vezes C menos 1.750. Fiz a propriedade distributiva, tá? 100C, aí passa para cá, menos 8,33C, isso dá 91,67C igual a 1.750. Então, esse comprimento, certo? O comprimento real vai ser 1.750 dividido por 91,67. Então, esse comprimento vai ser de 19,1 metros, né? Só que eu estou querendo saber qual vai ser a altura H, né? Então, no projeto que não pôde usar a altura máxima permitida. Então, ele usou 12,5%. Então, joga na fórmula de novo. 12,5% vai ser igual a 100, que multiplica H sobre o comprimento, que é 19,1, certo? Então, H vai ser igual a 12,5 vezes 19,1 sobre 100. Esse valor vai ser igual a 2,4 metros. Alternativa letra B, tá? Letra B. Questão trabalhosa, né? Mas tudo a ver com interpretação, tá? Tirando isso, ela é tranquila demais. Tenho certeza que meus alunos se deram muito bem nisso daí, porque eles são feras. Principalmente essa questão 18, a gente cansou de fazer essa questão, problemas de contagem, nas aulas de Olimpíadas e na revisão do seriado, né? Nas semanas que antecederam a prova. Uma residência conta com 8 cômodos, cada um com uma lâmpada em perfeito estado de funcionamento. A depender da necessidade, as lâmpadas podem estar ligadas ou não. Quem acompanhou minhas aulas viu que a gente fez questões, inclusive fizemos essa questão aqui. Eu dei o exemplo dessa questão. Quem for lá no Classroom vai poder ver os exercícios, a atividade da aula. Eu botei exatamente uma questão assim lá, né? Então, eu tenho certeza que quem participou não faltou às aulas que a gente fez de revisão, não só na sala, como as aulas das Olimpíadas, a gente trabalhou muito sobre isso. De quantas maneiras distintas as lâmpadas dessa residência podem ser utilizadas desde que pelo menos uma esteja acesa. Quando ele diz que pelo menos, né? Pelo menos aqui, ó, pelo menos uma tem que ficar acesa, então significa dizer que não me interessa uma situação que são todas apagadas, não me interessa. Então eu tenho 8 lâmpadas aqui, ó, 8, 5, 6, 7, 8, tá vendo? A primeira pode ficar acesa ou apagada, a segunda acesa ou apagada, acesa ou apagada, a quarta acesa ou apagada, mesma coisa aqui, tá vendo? Então, o total de possibilidades pelo princípio multiplicativo é de 2 elevado à oitava. Esse 2 elevado à oitava, 2 à quinta é 32, não é isso? 2 à sexta é 64, 2 à sétima é 128, 2 à oitava é 256. Só que eu tenho todas as possibilidades aqui, todas as possibilidades, não é isso? Muito bem. Possibilidades. Qual é a possibilidade que não pode? É só uma, todas apagadas, então eu preciso retirar uma. Então eu tenho 255 maneiras de deixar essa sala iluminada. A alternativa é a letra D, tá?
Parabéns, fera. Essa questão foi fácil, eu tenho certeza que vocês se deram bem nela. Próxima questão, ó, sejam todos os pares ordenados, todos os pares de números, tá? Acho que ordenados não, todos os pares de números AB, com a seguinte propriedade: o produto entre A e B é de 360, tá? Então, o produto entre A e B é de 360. Muito bem. De todos os pares com essa propriedade, qual a menor soma que pode ser obtida entre A e B? Ora, se você pegar 1 vezes 360, que é uma fatoração trivial, né? Lógico que 1 não é primo, e nem 360, então o produto dá 360, só que a soma é muito grande, 361. Se você botar 2 vezes 180, também é 360, só que a soma é grande, ó, 182. Ele está querendo a menor soma, então eu vou fazer esse da esquerda aumentar e vou fazer esse da direita diminuir, não é isso? Muito bem, só que aí eu vou ter que fazer muita conta, né? Vou ter que sair calculando e eu posso, de repente, me perder aqui e esquecer alguma dupla, né? Então essa não é a melhor maneira. O que é que a gente faz? A gente descobre os divisores de 360. Tudo isso aqui é divisor de 360. Vamos dividir. Como é que a gente acha os divisores de 360? Fatorando. 180 por 2 vai dar 90, por 2 vai dar 45, por 3 vai dar 15, por 3 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Isso? Aí a gente faz o seguinte, ó, coloca aqui retas horizontais, correto? E do lado direito dessa barra vertical azul que eu coloquei, eu vou botar o divisor universal, que é o número 1. Vou fazer os produtos da esquerda pelos elementos que vão aparecendo na direita. Então, 2 vezes 1, 2. Na mesma linha você multiplica e desce. Ó, 2 vezes 1, 2 já tem. E 2 vezes 2, 4. Aí, na mesma linha não pode. Aí desce. Ó, 2 vezes 1, 2 já tem. 2 vezes 2, 4 já tem. 2 vezes 4, 8. Na mesma linha não pode. Aí você desce. Ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Tá? Na mesma linha não pode, aí desce. Ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 24, 72. Aí continua aqui, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 24, 120. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18, 90. 5 vezes 36, 180. E 5 vezes 72, 360. Tá? Muito bem. Veja, a fatoração de 360 é 2 elevado à terceira vezes 3 ao quadrado vezes 5. O número de divisores positivos vai ser o expoente mais 1, né? A gente viu isso na contagem. Então, 4, 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2. Então, nós temos aqui 4 vezes 3, 12. A gente tem 24 divisores positivos, não é isso? Ora, você percebe que a menor soma vai obtendo quando você aumenta o número da esquerda e diminui o número da direita, não é isso? 3 vezes 120, não é assim? Então, o que é que você está fazendo aqui? Ó? Você vai aumentando esse número, na medida que você aumenta esse número, você diminui, até chegar no menor produto, na menor soma. Só que isso você não vai conseguir perceber, né? A não ser que você vai escrevendo todos. Como você tem 24 divisores, então você percebe que você vai encontrar a menor soma nos dois do meio, né? Se você dividir no meio, o 12º e o 13º, você vai obter menor soma, né? Então, em ordem aqui, olha, colocando em ordem, o que é que eu tenho? 1, 2, 3, 4, aí depois 5, aí depois o 6, o 8, o 9, não é isso? Depois do 9 eu tenho o 10, o 11 eu não tenho, mas eu tenho o 12, né? 12,
que mais? 15, está aqui, não é isso? 15. Porque aqui a gente já chega, né? 15, 18, 20, né? 24, cadê 24? Está aqui, e assim vai, né? Então, ó, quem é o 12º e o 13º? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º e o 13º. Tá aqui, ó. Então, o produto deles dá 360, mas eu tenho a menor soma aqui, ó, 38. Se você pegar o anterior e o posterior, você vai ver que o produto deles vai dar 360, mais a soma dá 39. Então, a menor soma é 38, alternativa letra A, né? Nas aulas de aritmética que a gente teve, né? Se preparando para a Olimpíada, acho que vocês se deram bem aqui. Tá? Então, questão bem simples. Questão de número 20, a meia-vida é o tempo necessário. Falou em meia-vida, o que é que me vem na mente? Função exponencial. É o tempo necessário para que a massa de uma amostra radioativa caia pela metade. Tá? No instante inicial, duas amostras radioativas A e B possuem a mesma massa em gramas, a mesma massa, 100 gramas. As meias-vidas de A e B são, respectivamente, 20 horas e 15 horas. Passando dos 5 dias, olha, dá uma mudança de unidade aqui. Passados 5 dias, qual a razão entre as massas da amostra radioativa A e da amostra radioativa B? Então, olha só, a amostra da massa radioativa em função do tempo vai ser a massa inicial, que ele disse que é de 100, vezes, né, meio, aí, ó, o tempo sobre a meia-vida. A meia-vida da massa A é de 20 e a meia-vida da massa B T sobre a meia-vida da 15, tá? Então eu vou considerar T, veja, ele diz que é em horas, só que esse T foi dado em dias, então eu multiplico por 24 para descobrir em horas, ó, 120 horas. Então eu quero a razão da massa A para a massa B depois de 5 horas, não é isso? Então a massa A depois de 5 horas sobre da substância B, não é? Da minha vida de B depois de 5 horas. Só que aqui não pode ser 5 horas. 5 horas não, 5 dias, né? Aqui vai ficar em horas, né? Então, 120 horas, que são 5 dias. Então, substituindo isso, a gente fica 100 vezes meio, que multiplica 120 sobre 20, e B, 100, que multiplica meio sobre 120 dividido por 15. Então, aqui a gente simplifica, a razão aqui a gente vai simplificar, e aqui eu vou ficar com meio dividido, aqui ó, 120 dividido por 20 vai dar 6, e aqui eu vou ficar com meio, 120 dividido por 15 vai dar 8. Repete, né, bases iguais, então você repete, subtrai os expoentes. Então a razão de A para B vai ser de meio elevado a menos 2, expoente negativo, você inverte a base, coloca o expoente positivo. 4, alternativa letra D, questãozinha muito fácil. Se o aluno se ligou que a meia-vida é exatamente, né, essa razão, né, é o tempo sobre a meia-vida, então se deu bem nessa questão. Questão 21, no paralelogramo ABCD da figura, as medidas dos segmentos AB e CD são respectivamente 4 e 6 centímetros e a medida do ângulo formado por esses segmentos é de 60 graus. Qual é a medida diagonal AC? Eu vou chamar aqui de X. Ó. Bem, como o triângulo não é retângulo, é um triângulo qualquer, vou usar a lei dos cossenos. Né? X ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos duas vezes, vamos lá, meu filho, 2 vezes 4 vezes 6 vezes o cosseno do ângulo entre os lados, que é o cosseno de 60.
Então, aqui eu tenho 16 mais 36, menos 2 vezes 6 vezes 4, 24. Quem é o cosseno de 60? Meio, né? Então, simplifica aqui, ó. Simplificou aqui, então x ao quadrado vai ser igual a quanto aqui? 52, né? 12 vai 1, 4, 52, menos 24. X ao quadrado vai ser igual a 28, não é isso? 4 para 12, 8 vai 1, 3, 28. Então, x vai ser a raiz de 28, que eu posso escrever como 4 vezes 7. A raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de 7, ele diz que é 2,65. Opa, então multiplicando aqui, né, x vai ser igual a 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 6, 12, mais 1 dá 13, vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1 dá 5, 2 casas decimais, 5,3, alternativa letra B de bola. Questão simples, fácil, tranquilona. E a última questão, no plano cartesiano ortogonal da figura, as retas R e ST possuem respectivamente coeficientes angulares alfa, beta e gama. Qual a relação que existe entre isso? Aqui não tinha essa malha quadriculada, né? Isso aí foi o candidato que fez. Muito bem, então alfa é a inclinação de R, beta é a inclinação de S e gama é a inclinação de T. Percebam que todas essas funções, não é isso? São decrescentes. Né? Se uma função ela é decrescente, significa dizer que o coeficiente angular dela é negativo. Então, todos os coeficientes angulares aqui, ó, são negativos. Certo? Muito bem. E como é negativo, o que, que a gente imagina? Quanto maior, quanto mais negativo ele é, certo? Menor ele vai ser. Né? Então, quanto mais negativo ele é, menor ele vai ser. O que é que você percebe? Né? Se de repente a sua função é muito declinada, é porque ele é muito negativo. Concorda comigo? Né? Se a função ela é menos inclinada, é porque ele é maior, né? Ele está aumentando. Então, na medida que você aumenta o coeficiente angular, a coeficiente angular é a tangente do ângulo, que ele forma com o eixo x. Ó. Então, está aqui, ó, tá vendo? Então, aqui eu tenho a tangente desse ângulo vai ser gama, a tangente desse ângulo vai ser beta e a tangente desse ângulo vai ser alfa, né? Perceba que esse ângulo que fornece a inclinação de alfa, ele é maior do que esse ângulo aqui. Quanto maior for o ângulo, maior vai ser a sua tangente, não é isso? Ou seja, menos negativo ela vai ser. Porque se ela é muito negativa, ela é muito inclinada. Se ela é pouco negativa, ela é menos inclinada. Então é óbvio que alfa é maior do que beta, que é maior do que gama. Então, alfa maior que beta maior que gama, a alternativa aí, letra A, beleza? E com isso a gente encerra